Pessoal, vamos lá então para a nossa meditação. Nós estamos falando sobre esse tema, simplesmente Jesus, Rei dos Reis. Nós pegamos uma carona aí na Páscoa e nós estamos falando em cima do livro de Colossenses. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do livro de Colossenses. Nós falamos da introdução, falamos do capítulo 1 e do capítulo 2. Hoje nós iremos meditar no capítulo 3 do livro de Colossenses, ok? Só para a gente fazer aqui uma rápida recapitulação sobre, nós falamos da introdução, o que o livro quer nos ensinar, o livro de Colossenses. Falamos do capítulo 1 também, colocando em destaque a singularidade de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. Cristo não tem concorrente. Você fala, quem é concorrente de Cristo? Não tem. Não tem ninguém à altura de Cristo. Não tem ninguém capaz de estar frente a frente com Cristo. O Val também nos falou que Cristo é o centro de todas as coisas. Todas as coisas se movem por causa de Cristo. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas você está respirando agora por causa de Cristo. Se Cristo assim não quiser, cara, já era. Você está respirando, você veio aqui hoje por causa de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Também foi falado que o Pai criou o mundo e todas as coisas para Cristo. Então Cristo também é o presenteado do Pai. No capítulo 2, nós falamos sobre a suficiência de Cristo. Lembra todo o contexto, nós temos falado do gnosticismo, uma praga que estava rondando a igreja de Colossos, nesta época, nos 3 primeiros séculos, e aqueles começaram a colocar algumas coisas da religião. Não faça isso, não toque naquilo outro, não pode fazer isso que é pecado. Eles começaram a usar alguns métodos para tentar santificar a igreja, junto com algumas filosofias. Até eu falei que a filosofia que abrange o homem hoje são duas: trabalho e entretenimento. O homem moderno só vive para trabalhar e para se divertir. Dificilmente alguém escapa dessas coisas. E as questões eternas, que é quem sou eu, para onde eu vou, da onde eu vim, para onde vai o meu próximo, a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque a minha vida está envolta dessas duas coisas: trabalho e entretenimento. E no capítulo 3, gente, olha só, nós vamos falar da nova vida em Cristo. O que altera na minha vida ao descobrir que Jesus é único e é suficiente? Qual é o meu novo modo de viver agora? Como que eu tenho que viver a partir dessa descoberta? Quando eu descubro quem é Jesus, como que eu tenho que viver? Abre comigo, gente. Eu não vou projetar o versículo aqui novamente, porque a gente vai meditar durante o estudo. Abre comigo Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler 17 versículos. Abre aí comigo, você vai ver que interessante. Todo mundo achou? Diz assim, olha só, Colossenses 3, 1 ao 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora
Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade tão rica de estar aqui estudando, meditando, ó Pai, observando mais uma porção da sua palavra. E Pai, por favor, ó Deus, nos ajuda a imitar melhor a Trindade, nos ajuda a agir como o Senhor agiria diante de algumas dificuldades que estamos passando, vivendo, ó Deus. E Senhor, obrigado pelo Senhor falar e nos ensinar através do livro de Colossenses, ó Pai. Ao Senhor, ó Pai, unicamente a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Senhor, nós reconhecemos que o ato de estarmos vivos hoje e todos os dias é graça do Senhor. E ó Pai, nos ajuda a cada dia, Pai, a cada dia em que o Senhor nos permite a vida, te honrar e te glorificar, ó Pai. Até um coração grato pelo que o Senhor fez naquela cruz por nós, ó Deus. Senhor, nos dá um bom tempo aqui de meditação na sua palavra, em nome de Jesus. Pessoal, eu queria meditar com vocês rapidamente, ok? Nos versículos lidos essa noite. Olha só que interessante. Então nós começamos lá em Colossenses 3, 1 e 2, que diz assim, acompanha aí na tua Bíblia. Portanto, ok, eu estou lendo na versão NVI, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só isso, portanto, a consequência. Já que vocês têm uma nova vida com Cristo, portanto, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gente, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto. O que é que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para nós nessa nova vida em Cristo? Será que depois da minha conversão, depois que eu me rendi a Cristo, agora a minha vida é o seguinte, é pegar a Bíblia e ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, olhando para o alto, para as coisas do alto, sabe? No estado zen, meditando. Agora talvez eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais estudar, eu não preciso fazer nada. Agora eu preciso estar olhando para o alto, para as coisas do alto. Será que é isso que Paulo está querendo ensinar nessa passagem? Que aquele que nasceu de novo, que aquele que está em Cristo, deve agora ficar olhando para cima, ficar olhando para as coisas do alto? Não, gente. O que Paulo está ensinando nessa passagem é que as minhas atitudes, a forma em que eu devo agir agora e tomar as minhas decisões, tem que ser conforme Cristo. Deixa eu ensinar uma coisinha para vocês. Eu não sei se vocês estão passando alguma decisão na sua vida. Procurem fazer essa pergunta: o que Cristo faria em meu lugar? Qual seria a decisão que Jesus tomaria
se ele estivesse no meu lugar. Dá para entender o que Paulo está querendo ensinar, gente? Olha que loucura isso. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, vocês não são desse mundo, mas vocês estão nesse mundo. Como vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo, vocês têm que pensar como pessoas do alto. Olha que loucura. É como se você falasse assim, Paulo falasse: olha, vocês são leão, e agora vocês não podem comer carne mais. Vocês têm que comer salada. A natureza de vocês é outra agora. Vocês estão aqui, inclusive Jesus orou pedindo para que Deus não nos tirasse daqui, nos livrasse do mal, nos guardasse do sistema caído, mas não nos tirasse daqui, senão era fácil. Ah, o fulano se converteu a Cristo, pá, desintegra, vai embora. Só vira fumaça. Não, por que Deus nos deixou aqui? É isso que ele está dizendo. Agora, gente, eu pergunto para vocês, olha só, é possível viver nesse mundo, no mundo em que nós estamos, ok? Sem ser deste mundo? E como é que isso acontece? Como que eu posso olhar, por exemplo, para a vida da Meire, para a vida do Gil e falar assim: rapaz, esse pessoal é diferente. Esse pessoal não é desse mundo. Como que eu posso olhar para a vida das pessoas, para a vida do Marcial e falar assim: o Marcial não é desse mundo, o Marcial é diferente? Eu lembro que mais ou menos nos anos 90, presta atenção que essa é legal, mais ou menos nos anos 90, quando não tinha celular, com toda essa tecnologia, eu não sei se é verdade, eu ouvi isso de um pastor, ele disse que dois jovens estavam indo na festa de peão de Barreto, aquela festa que tem lá, tal do rodeio, famoso, e o carro deles quebrou na pista. E o que aconteceu? Deixaram o carro lá e saíram a pé, andaram quilômetros e quilômetros aqueles dois jovens, quilômetros e quilômetros. E o que aconteceu? Chegaram lá, não tinha celular, com toda essa tecnologia das redes sociais, tal, os dois sozinhos, perdidos em Barretos, ok? E aí o que aconteceu? Era por volta de umas 3 horas da manhã, por causa da festa de Barretos, tinha ônibus até tarde. E aí então não encontrava ninguém para se informar. De repente eles avistaram, em frente a um cemitério, tinha um ponto de ônibus, 2 cidadãos vestidos de preto, gravata preta, roupa preta, com livro preto na mão. Gente, deu para identificar, né? Estava vindo uma vigília, no mínimo, ou de um congresso de igreja que acabou tarde. Estava lá os dois, com cara de cansado, sério, no ponto de ônibus, em frente ao cemitério, 3 horas da manhã. Aqueles dois jovenzinhos correram e falaram assim: por favor, a gente está querendo ir para uma balada, para uma pegada, onde que fica a festa de Barretos, do rodeio, que a gente quer beber. E aqueles dois olharam e falaram assim: nós não somos esse mundo. O pastor falou para os dois pegarem e saíram comigo. Cara, se encontrar com 2 homens de madrugada, de preto, falando que não é desse mundo, cara, os dois vazaram. E para muita gente que está hoje no Evangelho, não ser desse mundo é isso aí. Ô Adilson, vamos numa festa hoje? Não, eu não sou desse mundo. Vamos numa festa de aniversário de um amigo meu? Não, eu não sou desse mundo. Eu estou fora. Eu não sou desse mundo. Eu não participo dessas coisas que todo mundo participa. Eu tinha um amigo no começo da conversão, o Val lembra dele, e se você conseguisse levar ele para um campo de futebol, ele ia cair. Ele ia lá com a Bíblia, ele era o tipo de cara que na festa estava lendo a Bíblia. Ele era o cara que, gente, não tinha como você falar assim: esse cara não está na igreja, pelo menos na igreja. Esse cara não está ligado a alguma religião, porque, rapaz, o cara era assim. E o cara não ia aqui, e o cara não ia ali, e eu não posso misturar com esse, e eu não posso misturar com aquilo. Mas olha só, gente, o que Paulo está querendo dizer, que não é o meu valor externo, não é a minha roupa. Lembra de semana passada? Não toque isso. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar roupa, não pode usar calça. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo do interior, não do exterior. Não do exterior. Desculpe a expressão, gente, mas havia um grupo religioso, a Bíblia chama de fariseus, e os fariseus eram interessantes. Eram gente que ficava na esquina, jejuavam para todo mundo ver. E falava: nossa, como esses caras são crentes, hein? Como esses caras são fera. Ou os caras ficavam lendo a Bíblia para todo mundo ver. Mais ou menos os exemplos que eu estou dando para vocês aqui.
Mas o que ele está trabalhando é no interior. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, o meu princípio bíblico tem que ser como Cristo faria, não um pouco. Interiormente, como Cristo agiria. Eu estou numa crise na escola. Qual seria a atitude de Cristo se ele estivesse no meu lugar? Eu estou numa crise no trabalho. Eu estou numa crise conjugal com a minha esposa ou com o marido. Como Cristo agiria diante dessa crise conjugal? Paulo dá uma dica. Olha que interessante o que Paulo diz no 3 e 4. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Pois vocês morreram e agora a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que Paulo está querendo dizer? Que a sua vida e a minha vida está escondida com Cristo. Olha bem, o que ele está querendo dizer? Que se eu subo em cima de uma ponte e tem uma multidão de gente passando, não tem como eu falar, esse é cristão, esse aqui não é. Olha aquele ali, ó, aquele carequinha é, aquele ali não é. Gente, não tem. A não ser que eu me aproxime dessa pessoa e veja a conduta de vida dela no dia a dia, porque a vida dela externa está escondida em Cristo. Um dia, quando ela receber o corpo glorificado, é assunto para outro dia, ok? Já está ligado em Apocalipse, mas não pode falar de Apocalipse por causa do Tatá. Um dia, quando nós recebemos um corpo glorificado, aí a nossa vida não vai estar mais oculta. Mas hoje a nossa vida está oculta diante das pessoas. Gente, e sabe de uma coisa? Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu queria convidar vocês essa semana exercícios para ler essa carta aqui na internet, inteirinha. Não é grande não, eu só peguei um trecho dela. Carta de Diogneto. Ele é um pagão do primeiro século, primeiro, segundo século, até metade do segundo século. E esse cara é interessante porque ele tinha algumas dificuldades de como os cristãos viviam. Como que esse povo vive? Quem que é essa gente aí? E preste atenção que eu vou colocar um trecho dessa carta. Às vezes a gente fala assim, o pessoal do primeiro século, os discípulos de Jesus, era gente fera, era gente que ficava lendo a Bíblia o dia inteiro, era gente que não participava de festa. Gente, só um detalhe, Jesus gostava de uma festa, viu? Era gente que não participava de festa, era gente que não ia aqui, gente que não trabalhava, gente que não se metia com política. Presta atenção no trecho de como que eram os crentes do primeiro século. Olha que legal! Mas antes, deixa eu dar algumas informações. Então essa carta, olha, é considerada uma joia da literatura cristã primitiva, é uma joia. Ela está em algum museu por aí. Escrito cerca, olha lá, ó, primeiro século, 120 anos depois de Cristo, ok? Trata-se de um testemunho escrito por um cristão anônimo em resposta às indagações de Diogneto, que é esse pagão. E a última parte aqui, olha por que ele questionou. Impressionado como os cristãos agiam, sua conduta de vida entre outros, queria saber como vivia aquela raça e por que apareceram tão tarde na história. Olha que interessante agora, 2 páginas dessa carta. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma. Habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular, nem uma doutrina dessa natureza. Deve a sua descoberta a invenções ou conjecturas de homens de espírito inquieto, nem defendem, como alguns, uma doutrina humana, habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões. Olha só, eles seguiam os usos e costumes das regiões, no vestiário, no regime alimentar e no resto da vida. Revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, como gente que não mora lá. Olha que interessante, até coloquei ali sublinhado, participam de tudo, como cidadãos
e tudo sofrem como estrangeiro. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém-nascidos. Olha os princípios dele na família. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Valores e princípios do alto, como a nossa leitura hoje. Olha só, a última parte. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados, são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras, fazendo o bem. São punidos como maus, fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo. Isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo, e o cristão em todas as cidades do mundo. A alma habita no mundo, no corpo. Não é, contudo, do corpo. Também os cristãos se habitam no mundo, não são do mundo. A alma invisível vela no corpo visível. Também os cristãos sabem que estão neste mundo, mas a sua religião permanece invisível. Presta atenção, gente, depois faça uma leitura mais apurada e com calma. Você vai ver que os princípios dessa gente são como os nossos, do dia a dia. O que eles fazem, o que eles faziam, é o que nós fazemos no dia a dia, se comprometendo com todas as coisas, com uma diferença. A conduta de vida deles, os princípios, como que eles negociam, como que eles tratam os seus familiares, como que ele trata o patrão, como que ele trata os seus funcionários, eram princípios e valores regidos pelo céu. Olha a diferença. E olha só, a nossa leitura continua aqui. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, do 5 ao 9. Diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, presta atenção que Deus está preocupado com a minha vida sexual, sim. Existem jovens que falam, Deus não está preocupado com a minha vida sexual. Deus está sim preocupado com a sua vida sexual. Impureza, paixão, desejos mal e a ganância, que é idolatria. Amor ao dinheiro é idolatria. Gente, amor ao dinheiro não é coisa de gente rica, não. Existe pobre que sofre por aquilo que não tem, que é dinheiro. Vamos lá. E por causa dessas coisas, olha só, gente, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Você tem noção que tem pessoas que está sobre a ira de Deus por amar essas coisas? Vocês têm ideia disso? Quem está falando é a Bíblia. Só que Deus, quando Ele ira com os que são teus, é para corrigir. É igual você faz com o teu filho. Não é para castigar, é para corrigir, é para atrair. Vamos lá então, a leitura. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, que é fofoca, e linguagem indecente no falar, palavrão e todas as outras coisas. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Ele está usando uma linguagem de guerra aqui. Quando o soldado era vencido, tiravam-se a roupa do soldado, despia, ok? É isso que ele está dizendo. Olha, tirem a velha roupa, aquela roupa que não faz mais parte da natureza de vocês, que é, olha só, é ira. Dá para imaginar, gente, alguém dizendo assim: eu sou discípulo de Jesus,
mas eu odeio a Priscila. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu odeio a Eli. Dá para imaginar, você vai ver que não bate. Ah, eu sou discípulo de Jesus, mas eu odeio a minha filha. Não bate, não casa. Isso faz parte da antiga natureza e outras coisas também. Gente, diante disso, como tem sido sua vida? A velha natureza ainda te atrai? Você vai concordar comigo que nós precisamos matar palavras e atitudes? Quais são as suas palavras e atitudes no seu serviço quando você está com seus amigos ou com seus amigos? Maledicência, vamos falar mal daquele outro funcionário? Vamos falar mal daquele amigo de escola? Vamos falar mal, vamos fazer mal? Vamos combinar de se irar contra alguém? Gente, isso aqui são etapas na vida da gente. Não é assim, amanhã eu vou me batizar e pronto, vai para o seu negócio e essas coisas vão morrer na minha vida. Não, olha só a ordem: façam morrer, ação. Deixem que o Espírito Santo faça essas coisas morrerem na sua vida. Ira, maledicência, indignação, permitem que o Espírito Santo faça essas coisas que pertencem à antiga natureza morrer na sua vida. É gradual, vai acontecendo sistematicamente, não é da noite para o dia. Você pode falar: Anderson, mas eu tenho, e talvez a gente comente isso essa semana na casa do Gil, sexta-feira, Anderson, eu tenho dificuldade com ira, eu tenho dificuldade com indignação, eu tenho dificuldade com linguagem indecente no falar. Quando eu vejo, já falei. Estou jogando bola ali, não sei o que lá, hoje o Palmeiras perdeu, né, Gil? E eu soltei aquele palavrão. Gente, eu tenho dificuldade nisso e naquilo. É isso que eu estou dizendo. É gradual. Algumas coisas a gente vence, outras coisas o tempo vai fazendo isso. Mas olha só que interessante, gente. O que Paulo fala aqui, olha só. Então ele manda você tirar uma roupa e agora você colocar outra. É simples o texto. Tirem uma roupa e agora coloquem outra roupa. Que roupa é essa? A roupa daquele que nasceu de novo. Olha só. E se revistam do novo. Gente, preste atenção no telezinho. Talvez na sua Bíblia, dá uma olhada aí na sua versão, está escrito assim, ó: e se revistam do novo homem. Algumas versões devem estar assim: e se revistam do novo homem. Toda vez que aparece na Bíblia a palavra novo homem, a Bíblia está falando de uma nova sociedade. Anotem aí, marquem aí. Toda vez que aparece a palavra novo homem, a Bíblia está falando de uma nova sociedade. A Bíblia não está falando de uma pessoa individual. Quando ela vai falar de uma pessoa individual, ela usa a palavra nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aí sim, é pessoa individual. Quando ela usa a palavra novo homem, ela usa para Adão. Novo homem, cabeça de um homem, usa para Cristo. Está falando de uma sociedade, de uma herança. Então olha o que ele está dizendo: que a igreja, que esse novo homem, olha, o qual está sendo renovado, ok? O que ele está querendo dizer? Que a igreja de Cristo se refaz todo dia. Todo dia a igreja se refaz. Ela cai aqui, ela levanta ali, e ela agora é mais parecida com Cristo, ok? Olha só, está sendo renovada em conhecimento. Conhecimento do quê? Da Trindade. Olha ali, a imagem do seu Criador, da Trindade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu devia e eu devo estudar a Bíblia. Olha aí, gente, lição de casa: estudar a Bíblia para conhecer melhor a Trindade e imitar a Trindade. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que o Senhor resolveria o conflito que eu estou passando? Está aqui, ó. Gente, não tem conto de fada. Não tem, eu vou fazer igual o pessoal do gnosticismo. Eu vou me trancar no quarto, vou ficar orando para um anjo, e vai aparecer um anjo com uma espada de fogo na mão e com uma bandeja, e vai dar para mim ali a revelação do que eu tenho que fazer. Gente, isso é quando está no Chile. Primeiro que a Bíblia fala que se aparecer um anjo com a espada de fogo na mão, corta, é juízo. Toda vez que tem uma espada de fogo na mão, é juízo. Mas não é isso não, gente. Não é por esse lado não. É aqui, ó. É aqui que me ensina a ser mais parecido com a Trindade.
Então, logo, essa nova sociedade, esse novo homem, ele tem que ser mais parecido com a Trindade, que se refaz todo dia. E esse novo homem, essa nova sociedade, a igreja, olha só, não tem divisão. Olha o que está dizendo. Já não há diferença entre grego, judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha que perfeito. Essa nova sociedade não tem maior ou menor. É tremendo isso. Mas deixa eu continuar aqui das características dessa nova roupagem. Então o cara recebeu uma nova roupagem. Olha as características dessa nova roupagem. Portanto, como povo escolhido de Deus, gente, olha só, santo e amado, escolhido. Eu posso fazer até uma ligação com a palavra santo. O que é isso? É uma palavra usada para separado para Deus. Por exemplo, se eu olhar e falar para vocês, olha, esse controle aqui agora, ele foi separado para Deus, ele foi santificado. Então eu só posso usar esse controle para as coisas de Deus. Ele é santo agora, eu não posso mais usar para outras coisas. É mais ou menos essa ideia. Então a igreja é santo e amado por causa de Cristo, ok? Nós só somos amados por Deus por causa de Cristo, não é por causa daquilo que eu faço. Nós falamos semana passada. E olha só, e santo, a igreja é santa, separada para a manifestação de Deus no mundo. Tem ideia disso? Outro dia eu vi um testemunho de um jovem dizendo assim, que tinha orado para Deus, falando: Senhor, me dá o privilégio de ser missionário em Israel. Eu quero pisar nos lugares onde o Senhor pisou. Eu só vou ficar satisfeito se eu conseguir pisar nos lugares onde o Senhor pisou. Aí eu vou estar satisfeito. E ele falou que foi interessante. Ele teve uma experiência sem sombra igual. Ele falou que dormiu e ele sonhou com um varão de branco. Sonhou com um homem de branco. Cauê anda sonhando com um homem. Parou agora, né, Cauê? Agora ele parou. E ele sonhou com um homem de branco. E ele disse que esse homem de branco falou assim, em outras palavras: cara, o segredo não é você pisar aonde eu pisei. O segredo é eu estar aonde eu não estive em vida, e eu posso fazer isso hoje através de você. Sabe o que ele está querendo dizer? Que eu e você, que se rendemos ao amor de Cristo, nós somos representantes de Cristo onde nós vamos. Você sabia que no seu serviço, através de você, Jesus, a Trindade, está sendo representada no seu serviço através de você? Você sabia que através de você, Deus está indo aonde Ele não foi quando estava em vida, em carne? Mas através de você, Ele pode ir e pode alcançar pessoas que Jesus em carne não alcançou. Essa é a igreja, gente. E olha só, e se revistam a roupa nova do que? De profunda compaixão, de bondade. A igreja, ela deveria e ela deve expressar bondade o tempo todo. Foi para isso que ela foi levantada. Humildade. E gente, daria para falar meia hora sobre humildade. Ô coisinha que está faltando nas igrejas. Gente reconhecer que o próximo é maior ou é igual a ele por causa da graça de Deus. Gente que está perdendo serviço, gente que está perdendo amizades, gente que está perdendo casamento por falta de humildade de reconhecer que está errado. Como está faltando humildade? Olha só, mansidão e paciência. Eu acho que em algumas Bíblias está escrito longanimidade. Dá uma olhada aí. Que é a mesma coisa, gente. É uma paciência longa. Uma paciência que suporta todas as coisas. Lembra que eu falei que nós deveríamos pensar assim: como que Cristo agiria diante do meu problema? Será que Jesus olha só, olha o contexto. Será que Jesus explodiria em ira? Igual nós lemos lá da velha roupa? Será que Jesus chutaria o balde, saia chutando tudo? Pá! Sai fora! Eu vou quebrar tudo! Eu vou quebrar a casa, eu vou quebrar o carro, eu vou quebrar o trânsito. Ou será que Jesus agiria com mansidão e paciência? E olha só, suportem-se uns aos outros e perdoem. É interessante usar essa palavra, suportem, né? E perdoem
as queixas que estiverem um contra o outro. Gente, os gregos e os romanos, eles inventaram a palavra outro. Sabe o que eles queriam dizer com isso? Que o inferno na minha vida é o outro. É sempre o outro. É interessante isso. Os gregos e os romanos diziam assim, que se não existir o outro, cara, eu estou em paz, cara. Porque o inferno na minha vida é o outro, é sempre o outro. Ah, é meu marido, ah, é minha esposa, é meu filho, é minha filha, é meu patrão, é o outro. O evangelho ou o judaísmo inventou a palavra o próximo. Ele pegou o outro, tirou o outro e colocou o próximo no lugar, ensinando que eu devo amar, não eu mesmo, mas o próximo. Olha que tremendo. Quem eu devo amar? O próximo. E deixa eu falar uma coisinha para vocês sobre perdão. Principalmente para o Gil e para a Eline, que é casal novo. E essa é uma pérola que tem que guardar no coração. Eu ouvi um pastor falando e achei tremendo. Ele disse o seguinte: o que une um casamento, guardem aí, gente, com 7 chaves essa. O que une um casamento é o amor, mas o que sustenta o casamento é o perdão. Não existe casamento longo sem perdão. Não existe, não existe. Um dia entrevistaram um senhor na televisão e perguntaram para ele: nossa, 50 anos de casado, hein? Vocês devem se amar muito, hein? Não. Nós nos perdoamos muito. É isso que acontece. Sabe por quê? Porque eu vou falhar sempre. Porque a Lília vai falhar sempre. Porque a sua esposa, porque o seu marido vai falhar sempre. Mas se eu conseguir olhar para a Lília com os óculos da cruz do Calvário, olha o que continua dizendo ali: perdoe como o Senhor lhe perdoou. Se eu conseguir olhar para a minha esposa, para o meu marido, com os óculos de Cristo, como se fossem as coisas lá do alto, no começo do nosso versículo, gente, é mamata. Eu consigo falar: Senhor, a sua lei me põe de joelho porque eu não tenho força para fazer, mas a sua graça me põe de pé. Eu sei que é possível olhar para a Lília, no meu caso, e falar: Lília, nós vamos tocar esse negócio até o final, até que a morte nos separe, até que a graça nos revisse, nos sustente, porque eu preciso te perdoar e você precisa me perdoar, porque eu vou errar amanhã de novo, e vou errar de novo, mas a graça é capaz de fazer isso em nossa vida. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ele vai concluir no amor. E, gente, a última parte, para nós terminarmos, olha só: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Só uma observação que eu tenho visto em muitas vidas, inclusive eu trabalho com gente que tem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Eu trabalho com gente que tem dinheiro e é a queixa que eu ouço de alguns deles. Gente, o Senhor nos chamou para viver em paz. Você tem vivido em paz? Seu lar é um lar de paz? Quando eu citei algumas pessoas que eu vivo em médico, sabe o que eles me dizem? Como eu estou feliz quando eu estou trabalhando. Sabe qual é a minha maior tristeza? Quando eu vou para o meu lar. Porque meu lar não é um lar de paz, é um lar de guerra. Olha, gente, por que o Senhor nos chamou? Para um lar de paz, aonde impera a graça dele. Você tem prazer de estar na sua casa? Você tem prazer de estar com seus familiares, com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges? Ou a sua casa já não reina mais paz? Para terminar, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite, olha a Bíblia de novo, ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem uma vida de adoração, salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Para encerrar, tudo que fizerem, seja em palavras ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Só para encerrar, outro dia eu vi um jovem que eu gostei muito. Eu falei: rapaz, que atitude legal. Ele falou que ele fez uma valeta bem grande, fez uma valeta funda, e o pessoal olhando.
ele era servente de pedreiro, e diz que ele ficou lá no canto um tempão olhando para aquela valeta e conversando com a valeta, e o pedreiro falou para ele: ô rapaz, você vai trabalhar não, cara? O que você está falando aí com a valeta, cara? Ele falou: eu estou falando com Deus. Falando com Deus? Olhando para a valeta e falando com Deus? Ele falou: eu estou falando para Deus que pode existir valeta igual essa, mas melhor não tem não. Não tem. Melhor que essa valeta não tem não. Sabe por quê? Porque eu fiz para o Senhor, Deus. É por isso que não existe valeta melhor que essa. E Deus, quando alguém elogiar essa valeta, que ela foi bem feita, eu quero que o Senhor receba a glória. Eu quero que unicamente o Senhor receba a glória dessa simples valeta feita. Gente, para encerrar, será que dá para a gente buscar as coisas do alto, revestir do novo homem, para que o Pai seja glorificado? O que é que você tem que matar na sua vida? Seja no seu serviço, seja na sua família, para que você volte a crescer novamente e se revestir do novo homem. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade tão única, ó Deus. E ó Pai, eu não sei o que o Senhor queria falar, mas eu te louvo e te glorifico, porque eu sei que o Senhor fala no coração dos seus filhos, ó Pai, como o Senhor falou no meu coração. E ó Deus, não existe em nós força nenhuma para cumprir e para agradar ao Senhor todas essas coisas do novo homem, ó Pai. Mas nós sabemos que isso é uma consequência da nova vida em Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a amar o nosso próximo, a perdoar, a suportar, ó Deus, a matar velhas atitudes que nos aprisionam, ó Pai. Senhor, me ajuda que essa semana eu possa ser um melhor discípulo do Senhor, que eu possa representar o Senhor nos lugares aonde eu vou, onde eu frequento, aonde eu estou, que as pessoas possam ver o Senhor na minha vida, ó Pai, e que o Senhor seja glorificado. Me dá humildade, ó Deus, para reconhecer os meus erros, me dá humildade para reconhecer o quanto eu preciso do Senhor e o quanto eu preciso admitir que o quanto eu estou errado, ó Pai. Senhor, me dá uma semana gloriosa, que a paz do Senhor possa reinar na minha casa e que a minha casa seja um lugar onde emane a sua glória, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém.